bem, pessoal. Conforme eu prometi, então, vamos fazer aqui a correção já da prova, né? Obviamente que cada um vai, depois, né, que o Socrates faz o embaralhamento, né, ficou com a questão um no lugar da 2 e assim vai. Então, eu vou manter aqui como foi a prova que eu fiz, né, como que ela foi planejada, e depois vocês confiram, então, se as questões que vocês selecionaram foram as corretas, ok? Então vamos lá, vamos começar então com a questão 1, está colocado o seguinte: os mastócitos são células globosas que participam de um processo de defesa do organismo. Esse processo de defesa é conhecido como processo alérgico ou anafilático e acontece em razão da liberação da histamina pelos mastócitos. Outro grupo celular, o basófilo, também participa de forma decisiva na reação anafilática. Quanto ao processo anafilático, e as células que dele participam, leia as assertivas abaixo e depois selecione a alternativa correta. Bom, gente, vocês viram que isso daí é praticamente de uma questão que a gente fez nos exercícios de fixação, né? Só que o formato eu vou mudando aí também. Então está colocado aqui, né? Os mastócitos e basófilos compartilham a mesma origem celular, sendo oriundos de células pluripotentes ou multipotentes da medula óssea. Então, como a gente mostrou, né? Na verdade, não só os dois, mas todas as células sanguíneas e praticamente, né, todas as células de defesa, elas estão relacionadas com aquelas células, desculpa, totipotentes, pluripotentes, lá da medula óssea, que vão se diferenciar lá entre as linfóides e mieloides. E, no caso, há a possibilidade, inclusive, dessa célula já ir direto a mastócito, né? Ou do basófilo e a mastócito. Então, foi o que a gente colocou. Beleza. Os mastócitos são células residentes, né? Ou seja, aquelas que estão nos tecidos, né? Residentes, aquelas que não são móveis, elas estão em determinado lugar. Enquanto os basófilos são circulantes no sangue. Ambos possuem grânulos de histamina e heparina e são classificados como granulócitos. Ótimo, beleza, bacana. Isso mesmo, né? Certinho aí. Lembrando, esses grânulos do mastócito e do basófilo, então tá tranquilo. 3. Quanto à forma de comunicação dessas células, podemos dizer que mastócitos agem predominantemente de forma paráclina e basófilos de forma autócrina. Não é, né, gente? O basófilo está no sangue, então, como a gente discutiu, a classificação mais correta seria comunicação endócrina nesse caso. Então, eu teria 1 e 2 correto, e que me daria aqui a minha afirmativa, que é a A. A de você seria, né, apenas assertivas 1 e 2 estão corretas. Ok? Isso aqui a gente discutiu. Não vou nem gastar muito tempo aqui, mas, né, porque a gente já discutiu isso na elaboração ou na correção dos exercícios de fixação. Essa questão foi tirada de lá. Na anafilaxia, os antihistamínicos anti-H1 não previnem ou reduzem os sintomas da obstrução das vias aéreas altas ou baixas, a hipotensão ou choque, embora eles reduzam prurido, flushing, urticária e sintomas nasais. Beleza, isso daqui foi tirado da revista, uma revisão sistemática da Sociedade Brasileira, da Associação Médica Brasileira, tá? Então, essa revisão sistemática aqui não encontrou na literatura ensaios clínicos randomizados justificando o uso de antihistamínicos na anafilaxia. Então, isso aí foi tirado desse projeto de diretriz aí sobre anafilaxia. Então, o que está dizendo aqui é o seguinte, né, que os antihistamínicos H1, apesar de a gente saber que na reação anafilática eu tenho uma descarga grande de histamina e que é ela que vai produzir, principalmente agindo sobre os receptores H1, né, mas é ela que vai produzir aí, a maior parte dos sintomas, mas não há justificativa para o emprego dele no choque anafilático, uma vez que na anafilaxia, melhor dizendo, não só no choque, mas na anafilaxia, uma vez que ele não apresenta bons resultados
principalmente naqueles quadros que são mais graves, como é o caso da hipotensão, o choque, né? A obstrução de via aérea, isso ele não funciona bem. Nós falamos, inclusive, que os fármacos empregados nessa hora são a adrenalina e os corticoides. A gente foi discutido também nos exercícios de fixação. Os antistamínicos, não. Vamos ver agora as alternativas aqui, né? Uma das explicações mais plausíveis para esta constatação da Associação Brasileira, Médica Brasileira é, bom, primeiro, os receptores H1 são ionotrópicos. Não, já está errado, né? Todos os receptores H, seja 1, 2, 3, 4, eles são metabotrópicos. Então aqui a gente já pula. A B já começa lá, né? Metabotrópicos. E depende da ocupação do receptor por um agente agonista. Isso a gente falou também, né? Vocês lembram quando a gente discutiu essa questão dos H1, que eles apresentavam duas formas, uma forma ativada e outra forma inativada, convivendo, independente da existência de um agonista estimulando ali para ele estar ativado. Então ele podia passar para a forma ativada mesmo na ausência de um agonista. Então, se vocês olharem lá nos slides, está lá, né, a imagem lá do receptor H1, né, mostrando lá a forma inativada e a forma ativada, e mostrando que os dois, independentemente da presença de um agonista, eles coexistem, eles estão em equilíbrio. Ele diz, inclusive, que é uma condição fisiológica, estrutural, basal, ou seja, a gente tem que produzir histamina, porque a histamina está relacionada também com o controle de vasos, de liberação de muco, de ácido gástrico, né, de suco gástrico. Então, essas coisas elas estão sempre sendo produzidas. Então, independente, no suco gástrico é H2, mas nesse caso eu tenho sempre níveis basais dessa histamina. Então, coexistem as duas formas. O que acontece quando o agonista, no caso, a histamina, se liga ao receptor histamínico? Ela vai produzir como eu diria, um deslocamento desse equilíbrio para o lado aonde está ligado. Então, eu vou ter um número maior e um equilíbrio deslocado, então, uma quantidade maior de receptores na forma ativada. Tá? Por outro lado, se eu uso o antihistamínico H1, o que acontece? Ele também não compete com o lugar propriamente de ligação com a histamina, mas ele liga nesse receptor e aí é o contrário, né? Eu tenho os dois receptores aqui, quando esse recebe então o antihistamínico, ele começa a prevalecer, ou seja, eu estou deslocando o equilíbrio da reação agora para o outro lado, tá? Então está havendo aí uma mudança esse equilíbrio, tornando uma maioria desses receptores da sua forma inativa. Ok? Beleza. Então, isso aqui né? Então, aqui está errado, né? Depende da ocupação do receptor por um agente agonista? Não. Acabamos de dizer que não, né? C. Receptores H1 são ionotrópicos. Já está errado de novo. D. Só para a gente não perder tempo, né? O D. Os receptores H1 são metabotrópicos e podem apresentar uma ativação espontânea. Beleza. A qual depende da ocupação do receptor por um agente agonista. Ué, não, ué. Se é espontâneo, não pode depender do receptor né, agonista. Né? Não pode depender. Se é espontâneo, eu não preciso de mais nada a não ser dele próprio para poder ativar. Então, estando ativados e já ligados a um agonista inverso, seria mais difícil voltá-los à posição desativada. Aqui está dizendo o seguinte, né? Depois que eles estão ativados, né, se eles já estiverem ligados, né, e já ligados a um agonista, se agonista inverso não, né? A um agonista, fica mais difícil de voltar para a posição anterior. Tá, não é a certa. Então vamos lá para E, que está aí como selecionada como a correta. Então
Os receptores H1 são metabotrópicos, ok? E pode apresentar uma ativação espontânea, ok? A qual independe da ocupação do receptor por um agente agonista. Beleza. Estando ativados e já ligados à histamina, beleza. Então, eu tive, né, no choque, na anafilaxia, uma liberação grande de histamina. Então, aqueles receptores vão estar ligados à histamina. Seria mais difícil voltá-los à posição desativada. É o que acontece, e esse é um dos principais problemas do emprego dele já na crise em si. Né? Depois que reverteu aquela crise, ou na prevenção dela, eles são muito úteis. Tá? Nos quadros alérgicos assim mais brandos, funcionam bem. Mas quando tem uma descarga muito grande de histamina, como na anafilaxia verdadeira e no choque principalmente, é bem complicado. Ok? Muito bem, vamos lá. Ainda em relação aos mastócitos e seus mediadores químicos, identifique com V verdadeira ou F falsa. Tá? Então, tem as afirmativas, é um falso ou verdadeiro, então está lá. A histamina aumenta a permeabilidade vascular, exercendo também efeito vasodilatador. Beleza, isso a gente já falou, né, exaustivamente desde o início do semestre. Segundo, quando ativados, os mastócitos secretam mediadores anti-inflamatórios como a histamina. Gente, a histamina é um mediador inflamatório, mediador da inflamação. Então, isso daí está falso, né? Os mastócitos derivados de progenitores da medula óssea são considerados agranulócitos devido à presença de vários grânulos dispersos pelo citoplasma. Essa daqui eu pus só para ver se alguém estava distraído, né? Porque na questão de cima está falando que eles são granulócitos, né? Junto com os basófilos. Então, o único erro aqui é justamente isso, tá? O resto está certo. Se eu tirasse esse A aqui, estaria correto. Beleza. Os monócitos se ligam à imunoglobulina E, ou IgE, e ativam a liberação de histamina. Aí, gente, não é um monócito, é um mastócito, né? Então aí tá errado. Os mastócitos, como os basófilos, secretam substâncias denominadas aminas biogênicas. A histamina é uma amina biogênica, né? Então, nesse caso, está correto. Então, seria verdadeiro, falso, 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 verdadeiro. Letra B. Beleza, vamos à questão 4. Aqui falando sobre a composição daquelas células, aqui a gente já entrando em receptor H2, né? Ou melhor dizendo, mais na fisiologia do trato do digestório. Beleza, então vamos lá. A presença de alimento parcialmente digerido, principalmente peptídeos e aminoácidos, no estômago, promove a secreção de gastrina. Esse hormônio peptídico atua sobre as células parietais, estimulando a secreção. A histamina e a acetilcolina também estimulam a secreção, ou seja, nós temos 3 substâncias que estimulam a secreção: a gastrina, a histamina e a acetilcolina. São essas 3. Aquele que eu falei no dia da aula, eu falei que é o triparada dura da azia, né? Então, os 3 aí trabalhando em conjunto. Cada um desses 3 fatores exerce efeitos sinérgicos sobre a atuação dos outros, né? Então, quer dizer, eles conseguem secretar se forem administrados sozinhos? Sim. Entretanto, quando eles são associados, o efeito é muito maior, tá? Ou seja, é maior do que a soma dos efeitos individuais de cada um deles, se eu de usar as 3. Por isso eu chamo de sinergismo. Então, o efeito é um efeito sinérgico, tá? Por isso, o efeito é bastante superior à simples adição dos efeitos individuais, como a gente tinha dito aqui. Por esse motivo, o bloqueio da ação de um desses fatores provoca marcada diminuição da secreção total. Ou seja, se usando os 3 juntos eu tenho um efeito maior do que a soma dos 3, tá? Se eu bloquear um, eu vou ter uma diminuição de efeito maior
do que a retirada de um só deles, né? Ou seja, do efeito de um só deles. Então, o efeito total vai ser diminuído porque acaba esse sinergismo também. Bom, e aí está aqui. Sobre a secreção gástrica, é correto afirmar que, bom, as paredes do estômago estão protegidas pela ação do HCl e da pepsina por um muco bastante ácido que desloca o ácido clorídrico antes desse atingir o epitélio gástrico. Gente, não faz sentido nenhum, né? O muco ser ácido para poder combater um ácido estomacal, né? Na verdade, esse muco ele vem misturado, né? As células secretoras elas secretam também bicarbonato justamente para poder fazer um muco bastante básico e, consequentemente, neutralizar esse ácido clorídrico antes que ele atinja a parede do estômago. Beleza? O epitélio gástrico. Bacana. A principal função do ácido clorídrico é desnaturar proteínas do bolo alimentar e, assim, promover sua digestão. Gente, o HCl, ele, na verdade, ele não tem. Ele até faz isso, mas essa não é a principal função dele, né? Ele até atua desnaturando proteínas realmente e acaba facilitando a digestão. Mas as duas principais funções dele seria, primeiro, a gastrina é liberada, desculpa, o pepsinogênio é liberado junto com ele. Na presença, né, por outra célula, né? Mas na presença do HCl, o pepsinogênio é quebrado da forma então a pepsina, que essa sim é a enzima que vai então quebrar a proteína. Outra coisa, outra função do HCl é meio que destruir qualquer micro-organismo, a maior parte dos micro-organismos, exceto aqueles que são ácido resistentes, né, mas que entrem ali, né, junto com o alimento. Então, essas são as duas principais funções do HCl. Não, né, essa que está citada aí no quadro. O principal mediador químico responsável pela secreção gástrica é a histamina, pois é ela que inicia o processo e induz a liberação de gastrina e da acetilcolina. Se vocês olharem aquele quadro anterior lá, depois eu vou, né, tentar mostrar o quadro aqui. Aquele quadro ele mostra o seguinte: nós temos aquelas três substâncias agindo. Mas aqui geralmente age primeiro, ou que atua estimulando a saída de todas as outras duas, né, a secreção das outras duas, é a acetilcolina. Então, a acetilcolina aumenta a secreção da gastrina, ou induz a secreção da gastrina, e também né, ajudando aí também pela histamina. Então, as três acabam, mas quem seria a principal não é a histamina, né? O principal mediador químico responsável pela secreção gástrica seria a acetilcolina, né? É, é, ela que vai induzir a liberação das outras. Beleza. O H+, é secretado por transporte ativo mediado pelo, né, próton, a bomba de próton. Beleza. À medida que o H+ é secretado para o estômago, a célula lança para a corrente sanguínea bicarbonato. Vocês lembram? Depois eu vou colocar aqui também a imagem. Vocês devem estar vendo a imagem aqui, ó. Tá? Vou colocar a imagem aqui do meu lado. Se vocês olharem aqui, essa célula, o que ela faz? Está mostrando ali, né? Ativação pela adenilato ciclase. Eu tenho uma degradação da água, né? Uma decomposição da água, né? Ionização da água, que é o nome mais correto, formando então, né, OH- e H+. Esse OH- depois vai ser captado pela adenilato ciclase para a formação do bicarbonato e o H+ vai ser então expulso, né, empurrado para fora por conta dessa bomba, né? E esse bicarbonato, como é que ele vai ser trocado depois, né? Ele tem carga negativa, ele vai estar sendo trocado. Estão vendo ali? Ele vai sendo trocado pela, pelo cloro, né? Pelo cloreto, ele é um cloreto, que é carga negativa também. E ele vai ganhar corrente sanguínea. Isso, inclusive, é uma das questões, né? Isso causa uma alcalose digestiva, né? Ou digestória, que vai depois dar aquele famoso banzo, depois que quando você come demais, quando você come muito, você tem que produzir muito ácido clorídrico, consequentemente, você vai produzir muito bicarbonato. Então, aquela basicidade que vai acontecer ali depois do almoço é que dá aquela soneira ali, né? Ajuda, né? É uma das coisas que dá a soneira.
tem outras aí envolvidas, mas é uma das principais. A E está errada, que é o bicarbonato secretado junto ao muco visa induzir o peristaltismo e aumentar a velocidade de esvaziamento gástrico. Nada a ver. Tá? O que acaba ocasionando isso é justamente a consistência desse bolo alimentar que está ali, né? Se a digestão já está completa, dependendo do pH também ali presente, mas vai precisar, então, não é do bicarbonato para poder produzir esse esvaziamento gástrico. Ok? Vamos abaixo. Questão 5, ainda também sobre essas células gástricas. Bom, elas possuem diferentes tipos celulares, né? As glândulas, né? Então, vocês estão vendo aqui na imagem, essa imagem está colocada aqui do lado, né? Tem várias células diferentes dentro da mesma estrutura, né? Sendo que essas realizam diferentes funções. Nas alternativas abaixo, seleciona aquela que apresenta uma relação correta entre esse tipo celular e a substância secretada e função. Então, as células G, aqui eu cortei, se vocês olharem lá a tabelinha, né? A tabelinha vai mostrar, né, quais são as substâncias secretadas e também a função de cada uma delas, né? A célula G produtora de gastrina, estímulo da secreção de acetilcolina e peptídeos. Não é, né? A gastrina, ela é estimulada pela acetilcolina. Então, né? A liberação dela acaba sendo estimulada pela acetilcolina. Células principais, né, fator, não é. Né, para pensar o fator intrínseco, quem libera o fator intrínseco são as células parietais, junto com o ácido clorídrico. Tá? Muito bem. Células D, que estão colocadas aqui, né, que estão aqui, elas ficam mais na periferia aqui, né? Essas células D são produtoras da somatostatina. A somatostatina ela faz o efeito justamente o contrário, ela inibe a secreção do ácido clorídrico, né? Ou seja, do próton, né? Acaba aquela produção de próton. Então, a gente diz que, e ela é estimulada justamente pela acidez presente dentro do estômago. Então, ela é responsável por esse mecanismo de chega, né? Já tem a concentração de ácido necessária aqui dentro, tá? Então, para que já deu. Então, aí a gente chama isso, né, de feedback negativo, né? Então, ela faz esse feedback negativo da liberação ácida. Então, está correto. As células parietais, né, secretam HCl, beleza? E a função seria a ativação da somatostatina? Não, né? A pepsina, né? Então, ele quebra o pepsinogênio, formação da pepsina. As células semelhantes às enterocromafinhas, liberação de histamina, beleza. Aumento da permeabilidade vascular, isso aqui foi uma pegadinha, porque a histamina faz isso na maior parte do organismo. Aqui pode até fazer, mas não é a função principal dela. No caso aqui, a função principal, né, a principal função da histamina é estimular também a secreção né, a bomba de próton para poder aumentar a acidez. Beleza. E ela age também, né, juntamente com as prostaglandinas. A prostaglandina desativa essa bomba enquanto a histamina é ativa. Então, as duas têm efeito antagônico. Bacana. Questão 6. O tratamento da gastrite da úlcera gástrica melhorou consideravelmente após a entrada dos antihistamínicos H2 no mercado. Hoje, apesar de sua ótima relação risco-benefício, os inibidores da bomba de próton, os IBP, acabaram assumindo o papel de primeira escolha dessa terapêutica. Sobre os antihistamínicos H2, leia as assertivas abaixo, analise se estão corretas, some os valores diante de cada assertiva correta e depois selecione a alternativa que corresponde ao resultado que você encontrou. Beleza, então vamos lá. Aqui com nota 2, né, para que o valor 2 seria: age como antagonista dos receptores responsivos à histamina, acoplados positivamente à adenilato ciclase via proteína GS. Beleza, então é isso mesmo. Esses receptores H2 são metabotrópicos, estão acoplados à proteína GS. E outra, né?
eles são responsivos à histamina. Ligou a histamina, eles ativam a adenilato ciclase e é ela que é responsável depois, né, a produção do AMP cíclico, aumenta a produção de AMP cíclico, que vai estimular lá, né, depois uma cascata metabólica ali, vai estimular a bomba de próton a liberar o próton para a luz do tubo. Beleza? Muito bem. Valendo 4. Então, 2 nós já temos, né? A interferência na ação dos andrógenos, induzida pela cimetidina, era a causa da ginecomastia e galactorreia deste representante mais antigo da classe. É correto, né? A cimetidina, ela logo depois foi substituída pela ranitidina, ela chegou a ser bastante usada. Mas um dos grandes problemas é que, em longo prazo, tratamentos longos, né, ela acabava induzindo isso, né, esse efeito anti-androgênico, né, que acabava induzindo o crescimento de mamas e a produção de leite, tanto em homens quanto mulheres. Tá? Então, nos homens, obviamente, que isso era muito mais vamos dizer, desconfortável, né? Desconcertante. Uma vez que para as mulheres, algumas hoje pagam, né, preços caríssimos para poder ganhar um pouco mais de mama. Né? Muito bem. É comum causar. Ô, gente, mas pelo amor de Deus, viu? Se alguma quiser ganhar, aumentar o manequim aí, não vai usar isso, não. Tá muito problema, tá? É comum causar hipocloridria, especialmente se usada em doses baixas. Ó, gente, hipocloridria, todos esses antiácidos, eles podem produzir, principalmente esses sistêmicos, como os IBP e os inibidores, os antagonistas H2, justamente porque se eu uso em grande quantidade, eu diminuo muito a secreção gástrica e eu vou ter pouco ácido clorídrico ali dentro. Então, isso eu chamo de hipocloridria. Mas isso geralmente em doses mais altas e não em doses mais baixas. Então, isso está errado. Então, o que a gente falou, isso aqui estava certo, né? Sim. Então, é 2 com 4, 8 com 8. 2 com 4, 8. 2 com 4, 6. Com 8, 14. Beleza, tem 14 aqui. 16 aqui está fora. 32. São mais eficazes que não, né? Que pena. Que os IBP, se administrados em pacientes fora do jejum ou com crise ativa de dispepsia. Nós discutimos isso, né? Os IBP, eles dependem, para ter uma boa ação, de terem sido tomados em jejum. Eles fazem uma inibição irreversível da bomba de próton, mas a eficácia deles fica muito diminuída quando eles são tomados fora do jejum ou quando já estiver com a dispepsia. Né? No caso, o ideal mesmo é tomar antes, né, o IBP. Já quando eu já tenho a crise ativa, os inibidores os antihistâmicos H2, eles são mais eficazes, né? E eles, como eles agem de forma antagônica, eles conseguem, então, deslocar a histamina, né? E com isso tirar a chave da ignição ali da bomba, né? Para poder ela parar de produzir, então, ácido clorídrico, né? Beleza, então tá certo. Então quer dizer, eu tinha 14, 14 com 32, 46. Beleza, então foi a letra D, certinho. Olha esse cara aqui, bonitão, hein? Bonitão da Balachita aqui, Orlando Silva. Tem aqueles cantores, né, com voz maravilhosa. Obviamente que a música dele provavelmente não vai agradar vocês. Mas isso foi aquela que a gente já trabalhou também, né? A canção Curar, que nós já trabalhamos também na exercício de fixação. Só que aqui eu pedi um pouquinho diferente, né? Então, falando do curar, né, o curar no corpo causa. Aqui nós já estamos entrando nos bloqueadores neuromusculares, né? Muito bem. Então, contrações involuntárias. Então, o curar no corpo causa contrações involuntárias, pois na presença de curar, os músculos têm seus receptores inibidos pela antagonização da acetilcolina e as contrações ficam descoordenadas. Nada a ver, né, gente? O curar, ele vai competir, nós já falamos amplamente, vai competir com
Então, lembrando, dos bloqueadores neuromusculares eu tenho duas classes, né? Eu tenho os despolarizantes e os não despolarizantes. O curário está nos não despolarizantes. Então, quem provoca a contração involuntária são os despolarizantes e não os não despolarizantes. Então, isso aí está errado. Letra B, o que ela vai produzir? Se eu tenho, então, né, um fármaco que produz relaxamento sem uma prévia contração, que é o caso, então, colocando aí, né? Letra B. Então, o que o curário causaria? Flacidez muscular, pois, na presença do curário, as fibras musculares deixam de responder à liberação de acetilcolina. Beleza, a acetilcolina continua sendo liberada. Quem não está respondendo é a fibra muscular. Pois os canais de sódio, que é justamente aonde eu tenho os receptores, né, os receptores nicotínicos, do tipo muscular, eles são canais de sódio. Né? Eles formam o canal de sódio. Não se abrem, então os canais de sódio não se abrem devido à ocupação dos receptores colinérgicos, né, nicotínicos do tipo muscular. Beleza, NM. Perfeito, então a questão está correta aí. A C, contrações involuntárias. Já falamos que não é contração. Flacidez muscular, pois na presença de curário, os receptores muscarínicos, aqui não é. O receptor muscarínico ele vai ser muito útil, né, para a gente ter relaxamento de musculatura lisa, não de musculatura estriada. Né? Então aqui está errado, né? Não é o muscarínico. Contrações também já está errado, né? Beleza. Então é letra B aqui para mim. Bom, gente, isso aqui é a minha nova mania agora, essa série aí que eu estou assistindo no momento, que é a série de TV Outlander, né? Então, tem uma personagem lá, que é a Claire, e eu não vou dar spoiler, mas só para vocês saberem, ela acaba, né, como curandeira de um clã dos Mackenzie. Os Mackenzie são um clã lá da Austrália, né? Muito bem. Austrália, gente, da Escócia, pelo amor de Deus, da Escócia. E uma hora lá sai a turma para poder, né, como esses clãs eles dominavam determinado, tipo um feudo, né? Então eles saem para poder, de aldeia em aldeia, para poder coletar os impostos. E esse advogado vai junto. Esse advogado aí, ele, em determinado momento, ele começa com a crise de asma. E essa curandeira pega lá um cachimbo, enche o cachimbo com as folhinhas de Datura stramone. Nós vimos essas plantas, né? A tropa belladonna, a Datura stramone. Tinha mais uma que nós vimos. Bom, depois eu lembro. E que elas tinham, então, substâncias que agiam sobre os receptores muscarínicos. Então, a atropina, a gente está lembrado, ela é uma droga antagonista dos receptores muscarínicos. Pronto. Né? Então, eles agem um tipo de receptor colinérgico. Óbvio, se eu antagonizo o efeito da acetilcolina naquele receptor, eu espero que o resultado seja a ausência de resultado. Né? Ou seja, o resultado final, o efeito final no organismo, seja o contrário do que a acetilcolina estaria causando. Se vocês lembrarem, a acetilcolina ela age em receptores muscarínicos no pulmão, né, que estão lá nos brônquios, nas glândulas ali, receptor M1 principalmente, e induz se vocês, eu vou colocar agora eu vou colocar do lado de cá. Colocar do lado de cá aqui a imagem então do receptor, que é o M1 e o M3. Se vocês lembrarem, o receptor M1 e M3, eles agem pelo mesmo mecanismo. Né? Então, eles entram também, né? Eles recebem a ligação lá com a proteína G, e depois a ativação dessa que é a fosfolipase C. Essa fosfolipase C vai produzir, então, o trifosfato de inositol, que é o IP3, e o DAG, que é o diacilglicerol. E essas substâncias, depois de fosforilarem outras várias, vão aumentar a concentração plasmática de cálcio, tá? E vai, então, induzir a contração da musculatura lisa, ou a secreção glandular. Beleza. Então, é isso. Então, só para a gente contextualizar.
Então, aqui é mais uma daquelas questões tipo, né, de análise de assertivas. Então, vamos lá. Né, os receptores M1, eu já tinha dito que são eles aqui em cima, são metabotrópicos, beleza, e agem através da ativação da fosfolipase C. Eu acabei de falar, isso mesmo. Né? Produzindo IP3, trifosfadinositol, o diacilglicerol, DAG, segundo os mensageiros que aumentam os níveis de cálcio, né, de íon cálcio, beleza, ocasionando a contração do músculo liso do brônquio. Beleza, perfeito. 2. A escopolamina, que é a substância presente no dator estramônio, é um antagonista muscarínico e impede a ligação da acetilcolina aos receptores M1 presentes no pulmão, impedindo a contração muscular e a secreção do muco. Ótimo. Beleza, foi isso que ela fez aqui. Ó. Né? Então, a pessoa ao fumar, esse alcaloide foi para dentro do pulmão, né? Por mais contraditório que tenha, né? Uma pessoa com asma vai fumar, né? Mas fumou aí no caso essa folha e os alcaloides então foram e produziram esse efeito broncodilatador, né? Facilita então a respiração e secou um pouco aquele muco que estava sendo produzido. Então, o procedimento da personagem em 1743, né, então essa foi onde aconteceu, equivaleria à micronebulização com brometo de patrópio nos dias de hoje. Bom, como vocês vão ter tempo, vocês vão olhar que o brometo de patrópio, né, vocês têm até meia-noite, tinham até meia-noite para fazer o dever, que o brometo de patrópio é uma droga usada para micronebulização e que tem realmente esse efeito, né? Ele é um antagonista aí também dos receptores muscarínicos, colinérgicos, os receptores colinérgicos, que produzem, então, essa secagem. Como na época não existisse de micronebulização, em 1743, as plantas acabavam sendo as opções aí do pessoal. Então, no caso, todas estão corretas. Letra D. 9. A doença de Parkinson é marcada pela degeneração progressiva dos neurônios produtores do neurotransmissor dopamina, intimamente relacionados ao domínio sobre os movimentos do corpo. Esse processo de destruição das células nervosas ocorre na via nigroestriatal do cérebro e gera, na maioria das vezes, sintomas como rigidez muscular e tremores involuntários. A atropina foi um dos primeiros fármacos usados para essa patologia, implicando que há participação da via colinérgica. Quanto à ação da atropina e a provável fisiopatologia do mal de Parkinson, podemos dizer, então está lá, já está, já é a certa, então podemos dizer que se baseia no equilíbrio da atividade colinérgica com a já debilitada atividade dopaminérgica. Então vamos lembrar, né? Eu citei isso na aula, só para a gente relembrar aqui. Então, no mal de Parkinson, essa região, primeiro, antes do mal de Parkinson acontecer, essa região ela tem, então, atividade colinérgica e atividade dopaminérgica. Tá? Os dois estão lá, pau a pau. Um equilibrando a função do outro. Beleza. O que acontece, então? Em dado momento, os neurônios dopaminérgicos começam a morrer. E à medida que eles vão morrendo, os níveis de dopamina vão ficando mais baixos. Começa a sobressair a atividade colinérgica. Essa atividade colinérgica aqui é que é responsável por aqueles sintomas, né, de rigidez muscular, tremor, né? Então, dificuldade de fala, de deglutição. Então, ele está elevado. O que eu faço? Eu tenho duas possibilidades para curar isso, né? Ou para, pelo menos, corrigir temporariamente isso. Porque é uma doença crônica degenerativa e, geralmente, né, a pessoa acaba morrendo com ela. Dela, melhor dizendo. Então, o que eu faço? Eu tenho duas possibilidades. Ou eu aumento a produção de dopamina, ou eu diminuo a concentração de acetilcolina. Mas diminuir a concentração de acetilcolina, vou matar neurônio colinérgico por conta disso? Não. Então, eu posso simplesmente diminuir a atividade dessa via colinérgica? Posso. Como? Bloqueando a atividade da acetilcolina. Entenderam? Então, é a maneira que eu consigo, então, fazer isso. Ficar bacana. Olha lá. Então, se baseia no equilíbrio da atividade colinérgica
para já debilitar a atividade dopaminérgica. É o que eu estou tentando fazer, estou equilibrando, né? Assim, a atropina bloqueia a atividade muscarínica central, reduzindo os sintomas da doença. Quer dizer, apesar de eu continuar tendo acetilcolina aqui, a acetilcolina não está fazendo efeito. Por quê? Porque os receptores estão todos ocupados pela atropina. Então, esse era o princípio. Até hoje a gente faz isso, né? Só que não usa mais atropina. Hoje tem fármacos com menos reações adversas, como é o caso do biperideno. É muito empregado. Agora, eu também tenho fármacos para poder levar, por exemplo, o caso da levodopa, carbidopa, é para tentar produzir mais dopamina, então para chegar no equilíbrio dessas duas coisas. Beleza? B, né? Podemos dizer que está se ligando aos receptores nicotínicos. A atropina é antagonista muscarínico. Esquece nicotina. Se tiver nicotina, está errado. Tá? Está se ligando a receptores histaminérgicos. Isso aqui, gente, eu já não tinha mais o que escrever, inventei esse trem, tá? Já que esse fármaco tem a similaridade com os antihistamínicos H3, mimetizando os efeitos dopaminérgicos. Essa daqui foi para trabalho para vocês ficar procurando se era verdade ou se era mentira. Beleza. Podemos dizer que está ligando a receptores nicotínicos. Já está errado. Né? Que age inibindo a atividade dos receptores colinérgicos M3 no coração. E que reduz a frequência cardíaca e o fluxo sanguíneo na via nigroestriatal, diminuindo a metabolização da dopamina. Nada a ver, né? Isso também foi outra invenção de moda aí. Então, letra A, com honra e louvor. Muito bem, vamos lá. No 10. 10 foi aquela questão também que tinha também no nosso trabalho, né? No nosso exercício de fixação. Então, o médico diz para você que aqui eu só mudei o fármaco. Lá eu tinha falado só escopolamina. Aqui eu estou falando da N-butilescopolamina. Então, se vocês lembrarem, vou mostrar a estrutura dela aonde? Aqui. Vou mostrar a estrutura dela aqui. Tá? Então, a escopolamina, ela não tem esse grupo butil ligado no nitrogênio ali do anel, né? do ácido trópico ali, né? Então, ela não tem. Então, quer dizer, se eu coloco um grupo a mais, ali, necessariamente, eu transformo, né, aquele nitrogênio de terciário, que ele está ali, né, sem, né, na escopolamina ele é terciário, na N-butilescopolamina eu transformo ele em quaternário. Né? E a gente já tinha dito, se vocês olharem nos slides lá, né, que os antagonistas muscarínicos, né, que são nitrogênio quaternário, eles vão encontrar muita dificuldade, ou mais dificuldade, de serem absorvidos por via oral. Tá? Então, isso acontece realmente. Né? Então, o que o médico fala não está de todo errado aí não. Né? Ele serve só por via intravenosa, se for por via intravenosa. Você responde que, então vamos lá, que ele está correto? Não, ele não está correto. Ele não está errado, mas não está correto. Não está correto. Pois a N-butilescopolamina é uma amina terciária. Errado. Tá? É quaternária. Ele está errado, pois a N-butilescopolamina é uma amina terciária. Errado de novo. 3. Ele está correto, pois a N-butilescopolamina é uma amina quaternária e não é absorvida por via oral. Ela é absorvida, ela não é absorvida bem. Não significa que ela não seja absorvida. Tá? Então, aqui provavelmente muita neguinha vai embarcar. Tanto é, gente, que vocês tomam, né, o Buscopan por via oral, pô. Então, né? Só que as doses, obviamente, têm que ser mais elevadas que eu daria por via intravenosa. Ok? Ele está errado, pois a N-butilescopolamina é uma amina quaternária e é facilmente absorvida por via oral. Não é facilmente, né? As aminas terciárias são melhor absorvidas que as quaternárias. E, por fim, ele está parcialmente correto, pois a N-butilescopolamina é uma amina quaternária e não é bem absorvida por via oral. Quer dizer, ela é absorvida, mas não é bem absorvida. Valeu? Isso daí? Bacana? Beleza. Então tá jóia. Então é preparar para a prova oficial semana que vem. A matéria é a mesma, né? Então,
preparar aí depois, né, correr para baixo, pôr óculosinho, né, de malandro lá, que vai dar tudo certo. Tá? Um grande abraço para vocês aí. Bons estudos.